Bom, pessoal, a aula passada a gente aprendeu o comando C, lembra? A gente aprendeu o comando C, então C não. Como ele funcionava? Tinha uma condição. Se fosse verdade, executava o bloco verdadeiro, lembra? Se fosse falso, executava o bloco falso. Ele tem mais duas variações. Ele tem o comando C, então, que é o que a gente vai ver hoje, e o C encadeado, que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Como que funciona o comando C, então? É parecido. Ele vai analisar uma condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o bloco verdadeiro. E se for falso, ele faz o quê? Não faz nada. Ou seja, ele só faz alguma coisa se for verdadeiro. Existem situações em programação onde isso acontece. Ok? Ótimo. Então eu vou usar com vocês esse exemplo aqui, ó. Primeiro vamos mostrar o fluxograma como que fica. O símbolo é o mesmo, estão vendo aqui, ó? Tem uma condição, se for verdade, faz o bloco verdadeiro. E prossegue. Se for falso, faz o quê? Nada. Como que fica o pseudocódigo? Se a condição for verdadeira, então faz o bloco verdadeiro. Não tem um serão. Vai para o fim C direto. Como que fica a linguagem C? If coloca a condição. Faz o bloco verdadeiro. Não tem o else. Ok? Então, por exemplo, olhem esse exemplo aqui. Dado um número, calcular o seu módulo. Ou seja, torná-lo positivo. O módulo não é o que a gente aprendeu em computação aqui. O módulo é tornar um número positivo. Por exemplo, se alguém digita 20, o que eu vou fazer? Mostrar aqui na tela. 20. Se alguém digita menos 8, o que eu tenho que mostrar na tela? 8. Ou seja, se o número for negativo, eu transformo ele em positivo e apresento. Se for positivo, eu já não faço mais nada, já está positivo. Concorda que essa é uma situação que se encaixa aqui? Se for verdade, faz uma coisa, se for falso, não faz nada. Todos concordam comigo ou não? Sim? Vamos lá. Fluxograma. Início. Até o início alguma dúvida? Não, né? Uma pergunta. Quantos valores você precisa que a pessoa digite? 1. Todos concordam? Ou seja, eu falo para ela entrar com um número. Vai digitar o quê? Um número. Vou guardar na variável N. Precisa de mais algum valor da pessoa? Não. O que eu faço agora? Eu tenho que verificar. Uma pergunta, tem que verificar se o número é positivo ou negativo. Acontece alguma coisa se o número for negativo ou se o número for positivo? Todos concordam? Como que eu sei que esse número é negativo? Qual é a condição? Se o número for menor que zero. Bom, já que eu li a variável N, então eu pergunto, o N é menor do que zero? Vamos pensar do lado verdade. É menor do que zero. Então eu tenho que transformar o número em positivo. Todos concordam? Sim ou não? Como que ficaria essa conta? Várias formas de fazer. Uma delas. N recebe menos N. Todos concordam? Sim ou não? Quando a gente for testar, eu explico melhor. E se for falso, faz o que, pessoal? Então aqui vai fechar o if. Bom, de qualquer forma, eu tenho que mandar exibir N. Confere? Vamos testar? Primeiro vamos testar digitando o valor 20. Quanto que vale N aqui, pessoal? 20. 20 é menor do que zero? Falso. Veio para cá, não fez nada, exibe o que na tela? 20. Todos concordam? Sim. Então, ou seja,
Eu analisei a condição, não deu verdade e prosseguiu. Outro exemplo. Agora se o cara está menos 8, quanto que valeu N agora? Menos 8 é menor que 0? Sim. Verdade, então ele vem para cá. Então, vejam aqui, ó. Quanto que vale o N mesmo? Só que não tem esse sinal de menos antes aqui? Todos concordam? Isso aqui, ó, é o que está na variável N. Todos concordam? E quanto que é menos 8? Mais 8. E eu estou jogando onde o valor? Na própria variável N, que vale quanto agora? 8. Aí veio para cá, dá uma de exibir. Vai exibir o que é na tela? 8. Confere? Sim? Ou eu poderia fazer a conta assim, ó. N recebe N vezes menos 1. Não daria na mesma? A forma que eu faço a conta não importa. O que importa é o resultado correto. Ok? Vamos para o pseudocódigo. Começa como mesmo? Programa. Exemplo sem então. Ok? Não tem o serão isso aí, pessoal. Não tem o lado falso. Quantas variáveis eu estou usando? Que tipo? Poderia ser real, inteiro, tanto faz. Ok? Início. Qual comando que é esse aqui, pessoal? Precisa do código? Leia N. Não é isso? Sim ou não? Qual comando que é esse? É o comando C. Eu vou me basear por aqui, ó. Começa como? C. Ao lado eu coloco a condição. Qual é a condição desse exercício? N menor do que 0. Aí coloco o que ao lado? Então, faço o quê? O que seria o bloco verdadeiro aí? É a conta, né? N recebe menos N. Como no lado falso não tem nada e no lado verdadeiro já acabou, o que eu escrevo agora? Em o quê? Fim C. Depois que acabou o fim C, o que eu faço? Escreva depois fim. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Agora vamos ver como funciona na linguagem C. Bom, considera que a biblioteca está declarada lá, bonitinho. Int main. Ou seja, o programa ficará todo dentro desse corpo aqui. As bibliotecas estão declaradas, ok? Como que eu declaro a variável N como inteiro? Como? Int N. Confere? Int N. Qual comando que é esse aqui? Já falei, né? Sempre estraga a surpresa. Scan F. Quando leia na linguagem C, é o scan F, %, vírgula, e comercial. Professor, não sei que digite um número, printf. Pessoal, como nós já dissemos várias vezes, se preocupe com isso no computador. Na lousa, assim, tipo, explicar a essência, que a lógica não tem importância muito a belezura do programa. Tá claro? Depois o leia vem qual, pessoal? Comando C, que é qual?
if. Qual é a condição? Se o n for menor do que 0, o que vai acontecer? Primeiramente eu crio um bloco para simbolizar o lado verdadeiro. Confere? O que eu escrevi aí dentro? N é igual a menos N. Tranquilo? Tenho que exibir o novo valor de N ou não, né? O que eu faço agora? Int F %D, porque é um número inteiro, vírgula. E comercial é ele, pessoal? E comercial só se usa no scanf. Se colocar em comercial N, ele vai usar o ponteiro da memória, que é um número bem estúpido. Ok? Acabou. Tranquilo, pessoal? Declarem as bibliotecas, coloquem o system pause no final. Tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo? Agora cabe a você pegar esse exercício e verificar, esse aqui se for verdade, faz uma coisa, se for falso, faz outra. Então qual é o comando que eu uso? Se, então, se não. Que foi da aula passada. Isso aqui não, só faço alguma coisa se for verdadeiro. Qual é o comando que eu uso? Se, então, que é o desta aula. Tem alguns casos onde fala o seguinte, se for, pode acontecer isso, isso, isso ou isso, mais do que duas situações. Que é o se encadeado que a gente vai aprender na semana que vem. Então esses, tecnicamente, vocês ainda não são capazes de fazer. Tá? Mas eu acho que até o 10º dá para vocês fazer. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Fiquem à vontade.